Estão conseguindo visualizar? Sim, sim. Tudo certo aqui, Camila. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila. Estou compartilhando aqui com vocês as minhas redes também. Tem meu e-mail, meu LinkedIn. Entrei na Oracle há alguns meses, tem pouco tempo, um pouco menos de 4 meses de casa. E vim aqui hoje falar basicamente sobre observabilidade, né? A ideia hoje é a gente falar sobre o tema de Cloud Native Applications. A gente falou de vários temas, né, durante o dia, e agora a gente vai falar sobre como monitorar, fazer observabilidade do ambiente. Então, fiquem à vontade para me mandar e-mails, me adicionar no LinkedIn. E a observabilidade hoje, ela desempenha um papel crucial. Por quê? Porque à medida que os aplicativos eles se tornam mais complexos, é essencial que se tornem observáveis. Porque você só consegue analisar, monitorar e otimizar o seu sistema sabendo como ele se comporta. Então, por conta disso, hoje é tão importante a gente ter ferramentas que apoiem na observabilidade de aplicações. E no final dessa apresentação, a gente vai fazer um lab sobre observabilidade de logs, tá? A gente vai fazer um lab sobre o Login Analytics. Então, assim, falando sobre riscos, ineficiências de não ter ambiente monitorado. Hoje, quando temos stacks heterogêneas e multilingües, é complicado encontrar profissionais e tecnologias para esse tipo de expertise. Temos aplicações com diferentes linguagens, tipos de funcionamento. A oportunidade é ter um ambiente centralizado para não ter dificuldade no monitoramento. Sobre a parte de silos de dados, né? O que são silos de dados? É quando os estoques de informação eles são gerenciados por um setor específico. Ou seja, os dados eles se mantêm isolados dos demais sistemas da empresa, então as informações elas ficam isoladas. E é complicado você analisar e detectar os problemas, porque você acaba não tendo visão total do ambiente. O terceiro ponto que a gente fala aqui, né, é sobre soluções pontuais que não têm visibilidade de destaque completa. Então, na realidade, ele acaba agregando com o ponto anterior, porque você acaba não tendo a visão completa do ambiente. E aí você acaba precisando de diversas ferramentas para solucionar problemas. Outro ponto, a mistura de implantações locais e na nuvem. Tem muitas empresas que têm ambientes on-premise, ou seja, empresas que ainda têm data center, os ambientes, né, as máquinas estão dentro de casa, ou ambientes que são híbridos, né? Eles estão começando a jornada na cloud, e em algum momento de detecção de erros, a oportunidade é separar, através de tag de ambiente, você tem que separar de alguma forma para você detectar de onde vêm os erros. E a falta de conversação entre as ferramentas, porque às vezes as ferramentas elas não se conversam entre si. Então, você tem que gerar o custo e tempo para a demanda também, porque você vai ter que comprar conector, algum tipo de adaptador que faça sentido, e isso gera realmente um custo muito alto, uma demanda muito alta, profissionais capacitados trabalhando de uma forma muito reativa, às vezes, e quanto mais tempo você demora, maior ainda fica o custo, né? Passando para o slide aqui. E por que os clientes hoje eles estão implementando a parte de observabilidade e gerenciamento? Porque perdão, pessoal, porque vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Camila. Tudo certo por aqui. Desculpa. Travou aqui. Então, por que usar a Oracle Cloud? Porque ela é uma nuvem de geração 2, a stack ela foi construída de forma nativamente na nossa nuvem, com toda a parte de segurança incorporada. A Oracle, ela entende hoje que todos os serviços de DevOps, eles precisam estar disponíveis para monitoração. E as pessoas precisam ver o ambiente fim a fim, tanto para segurança quanto para a parte de observabilidade, monitoração. Então, essas ferramentas elas foram construídas para suportar padrões abertos, como Open Tracing, Open Telemetry, para que não tenha nenhum tipo de aprisionamento tecnológico. E a Oracle ela dá todo o suporte pronto para desenvolvedores, desde a documentação, ferramenta de disponibilidade, suporte escalável para aplicação com grande volume, e além disso tudo, com alto desempenho e preço abaixo de todos os concorrentes. Isso faz parte, é o que a Oracle oferece para todos, tá?
Aí agora falando sobre a observabilidade, hoje a gente vai falar sobre 6 ferramentas aqui, a parte monitoring, logging analytics, APM, que é o Application Performance Monitoring, Database Management e Operações Insights, tá? Então, a gente vai falar sobre a importância do tema, a gente vai falar sobre todos os serviços, que são esses que eu falei agora, que temos no nosso stack, e que podem ser usados tanto de forma separada, mas que quando eles estão todos juntos, vocês têm um ambiente extremamente seguro, monitorado, que faça o ambiente trabalhar a nosso favor. Aí agora eu vou pular para o próximo, a gente vai falar sobre monitoring, tá? É o primeiro tema. O serviço, ele serve para monitorar de forma ativa e passiva todos os recursos de nuvem, usando métricas e alarmes. Então, a partir dessa próxima representação, os recursos, eles consomem métricas definidas ou personalizadas, e elas podem ser acessadas através de alguns pontos de acesso. Falando de métricas, algumas já vêm configuradas por padrão. Então, várias métricas que tem na ferramenta, ela já vem configurada por padrão, mas se você acha que precisa personalizar, se você quer criar uma métrica customizável, ela é totalmente possível, tá? Então, você consegue consumi-la através da própria console, ou APIs, ou através de outras ferramentas de monitoração, e quando elas são usadas junto com alarmes, você consegue ter uma total visão do que está acontecendo com o ambiente. Você consegue configurar o alarme com os estados do que está acontecendo com o recurso. Por exemplo, aqui tem um alerta falando sobre CPU, que quando ele utilizar mais do que 80% de recurso, é para alarmar. Então, nesse exemplo, por exemplo, basta criar o serviço de notificação, que você pode configurar canais de comunicação para publicação de mensagens. Aí você pode usar tópicos e inscrições. Então, você pode enviar alertas através de e-mail, SMS, Slack, diversos canais e alguns outros recursos que a Oracle suporta hoje, tá bom, pessoal? Então, agora, falando sobre os demais itens, né? Espera só um minutinho. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o login, tá? Só um minutinho, por favor, pessoal, que minha máquina está demorando um pouquinho aqui para responder. Só vou parar de compartilhar um minuto, só para ver se eu consigo. A máquina travou. Desculpa, pessoal. Sem problema, Camille. Se quiser, eu posso compartilhar aqui também a minha janela, se você preferir. E a gente vai passando pelos slides. Vamos ver se agora vai. Peraí. Ah, beleza. Prontinho. Então, falando sobre o OCI Logging, ele é uma ferramenta de gerenciamento de logs da OCI, ele possui características excelentes, extremamente relevantes hoje para o ambiente. Ele permite que você tenha acesso a todos os logs de forma centralizada, ou seja, em um único serviço. Mas isso não quer dizer que você não possa segmentar, apartar os acessos e visualizações. Muito pelo contrário, você pode criar grupos de log para os quais você deseje que apenas alguns usuários tenham acesso. Você pode criar conjuntos de visualização para ambientes específicos. Por exemplo, conjunto de log do ambiente de desenvolvimento, do ambiente de produção, do ambiente de homologação, e tudo isso a partir do serviço de login. Outra questão sobre o login é que ele é baseado em Flink, então ele é compatível com o Cloud Events 1.0 da MCCF. Então, você pode levar, por exemplo, esses mesmos logs para outro serviço que você já utilize, não caindo no famoso lock-in. E assim, é uma ferramenta extraordinária, enfim, eu gosto muito de observabilidade, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas vocês vão ver que as ferramentas em conjunto, elas são excepcionais. Então, aqui, mudando para o próximo slide. Só um minutinho.
Bom, vamos falar agora sobre Login Analytics, tá? A parte de Login Analytics, ela fala, o propósito, né? Ele é permitir um acesso fácil e organizado a logs que são relevantes. Então, você vai conseguir, dentro dele, ele tem uma inteligência artificial por trás, você vai conseguir fazer a criação de dashboards customizados a partir dos logs. Então, assim, de uma forma parecida com a APM, que a gente vai falar daqui a pouco, você pode criar em uma única visualização diversos dashboards que vão permitir que você tenha insights relativos a um grupo de serviço. Por exemplo, que é o que a gente vai falar no Lab hoje, logs da sua BCN, ou então logs de uma API Gateway do seu cluster, Kubernetes, etc. E uma parte muito interessante é que você consegue verificar todos os logs, todas essas análises em real time. É basicamente quase que instantâneo. Você pode utilizar também alguns algoritmos de machine learning embutido para criar dashboard customizado, que vai trazer informação de padrão, outliers no conjunto de dados, otimizando esse tipo de análise. E uma outra questão é que o Login Analytics ele é baseado em ML, ou seja, você consegue fazer o real-time, criar todos os dashboards customizados, e ele é um serviço nativo de cloud. Então, quando você já tem a cloud do OCI, é muito simples de configurar. É basicamente um botão que você habilita na cloud e você já começa a monitorar depois de fazer algumas configurações. E uma questão é que o login, ele também é baseado no FluentD, ele também não fica travando a plataforma da Oracle, né? Mas ela oferece também para você fazer análise dos logs. Próxima ferramenta, né, é a questão do APM, o Application Performance Monitoring, falando sobre o que é o APM. Ele é uma ferramenta para monitorar a performance de application, então você pode trazer dados de tempo de resposta da aplicação, quantidade de erros, de requisição que ocorreu, região que as pessoas estão acessando, se estão acessando de dentro do Brasil, se estão acessando dos Estados Unidos, da Europa, e tudo isso em uma única visualização com um dashboard customizado. Espera aí que eu pulei aqui sem querer. Tudo isso com um único dashboard customizado. Então, assim, e além disso tudo, ele ainda tem a parte de monitoração sintética. Então, você pode criar, por exemplo, passo a passo para você fazer um teste da sua aplicação e aí você define, quantos testes eu quero por hora, como eu quero que esses testes sejam feitos. E tudo isso você vai visualizar dentro do seu próprio dashboard. E ele também foi construído com base no OpenTracing e OpenTelemetry, então você vai fazer a instalação de um agente que vai realizar o consumo baseado em padrões e basicamente, você tem toda essa flexibilidade na utilização do APM, tá? Agora, a próxima ferramenta que a gente vai falar é o Database Management. Ele é um serviço voltado para monitoração de banco de dados, tanto on-premises quanto cloud. E ele permite um monitoramento geral da sua base de dados. Você não vai ver só a parte de infraestrutura, de CPU, de memória. Você vai ter acesso à parte... Opa, de novo, desculpa, pessoal. Você vai ter acesso à parte de consumo, análise de tempo de execução de queries, entre outras coisas. Então, o objetivo da ferramenta é que você consiga detectar e identificar os problemas e a causa desses problemas de forma totalmente proativa e eficiente. Você vai conseguir visualizar isso basicamente quase em real time também, tá? E ela é uma ferramenta voltada para os bancos da Oracle. Essa ferramenta ela tem como função fazer a monitoração geral da base de dados, né? Agora, indo sobre a próxima, a gente vai falar um pouquinho sobre Operation Insights. Então, o Operation Insights, ele provê a visibilidade completa da stack em sites com rápida performance. Ele abrange todo o espectro da telemetria operacional, monitora e gerencia qualquer tecnologia em qualquer lugar, seja em cloud, on-premise, outras clouds, né? Então, ele é multi-cloud também. Todo esse conjunto de serviços, ele vem para te prover
uma visibilidade total da stack, todos os componentes, permite a obtenção de insights, de performance, abrangendo toda a telemetria operacional dos recursos. E esses recursos, eles não são aplicados só para a parte de OCI, eles também podem ser para outros provedores de cloud, porque hoje muitas empresas têm multi-cloud, né, dentro do ambiente. Então, assim, cenário híbrido, multi-cloud, on-premise. Então, você não precisa ter uma ferramenta separada para cada ambiente. Nesse caso, você tem uma ferramenta onde você pode visualizar todo o ambiente que você tem dentro da empresa. Bacana, pessoal. Bom, basicamente, a parte sobre os serviços, né, de monitoração são essas. Agora a gente vai começar a fazer a lab sobre o ambiente. Então, vou abrir aqui a minha cloud para vocês. Como o pessoal sempre chama aqui, a gente vai fazer o Lab 5, né? A gente vai fazer hoje a criação de um dashboard dentro do Login Analytics para verificar logs da nossa VCN. Então, assim, depois de vocês terem aprendido todos os outros passos com o pessoal, aí vocês já vão ter um compartment criado, algumas coisas, então a gente vai iniciar. A gente vai iniciar aqui falando sobre os primeiros passos, né? De como você vai ativar os serviços, como você vai habilitar a coleta de logs e tudo mais. Então, a primeira coisa, você vai clicar aqui no menu de hambúrguer, vai vir aqui nessa parte de observabilidade management, vocês vão ver que aqui tem todos os serviços que eu falei anteriormente. Aí, nesse primeiro momento, a gente vai ativar o serviço de login e habilitar a coleta deles. Então, eu vou clicar aqui em login e depois vou clicar em logs. Vou guardar, carregar um pouquinho. Eu já deixei o ambiente pré-criado previamente, né? Porque tem alguns serviços que eles demoram um pouco para fazer coleta de log. Então, para já deixar tudo montado previamente, mas eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer a criação de cada um dos passos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai habilitar o Service Log. Então, eu vou clicar aqui nesse botão, Enable Service Log, e aí, na sequência, a gente vai escolher o service. Então, aqui já é o compartment que eu deixei criado previamente o ambiente, vou escolher o serviço. Então, no serviço, eu quero monitorar uma VCN. Então, eu vou digitar aqui, virtual, Cloud Network, Subnets. É o que a gente vai monitorar. Aqui em Resource, eu vou escolher o ambiente que eu criei previamente, tá? Vocês já criaram, né, de acordo com os outros labs que vocês fizeram anteriormente. E aqui eu vou colocar um nome para ele, tá? Então, vou escolher aqui na parte log category log lows all records e vou dar um nome para ele. Então, seguindo o padrão do laboratório que a gente tem, vou colocar o nome flowlogs-vcn e vou clicar aqui na parte Show Advanced Options para a gente poder criar um new group. Peraí, só um minutinho, deixa eu só movimentar aqui. Vamos dar um Create New Group aqui. Aí vou dar um nome para ele, pessoal. Aí eu já fiz a criação de um anteriormente, então vou colocar aqui log flow. E depois disso eu clicaria no botão Create, tá bom? Como eu já criei, não vou precisar fazer isso agora. Aí aqui eu selecionaria ele e na sequência eu habilitaria aqui a opção de Enable Log. Perfeito? Mas eu já fiz isso anteriormente, então vou clicar. Aí, depois disso, tem a parte de ativação. Ela leva de uns 2 a 3 minutos, e depois tem a parte de coleta de logs, que leva mais ou menos 5 a 6 minutos. Então, seria um total de mais ou menos 10 minutos. Mas como eu já fiz isso previamente, já tem aqui criado. Então, eu vou clicar nela,
para vocês verem como é. E aqui, eu vou clicar aqui em Actions e vou começar a explorar os logs que ele já começou a coletar. Vou trocar aqui para o dia de hoje, e vocês vão ver aqui, ó, que já tem alguns logs que foram coletados, já está aparecendo. E pronto, a partir de agora você já tem os filtros e já dá para fazer a modificação de buscas para os logs que você precisa. Aí agora a gente vai começar o segundo passo, que é ativar o serviço de Login Analytics e criar um grupo para os logs. Então, a gente vai voltar aqui no menu de hambúrguer, vai clicar em Observability Management e vai clicar em Login Analytics. O serviço ele já está ativo, mas quando vocês forem fazer isso a primeira vez de vocês, vocês vão ter que habilitar o serviço. Então, vai aparecer, ó, vou mostrar aqui para vocês como vai aparecer. Então, quando vocês clicarem em Login Analytics, vai aparecer aqui a opção para você fazer a ativação do serviço. Então, você vai clicar nesse botão, Start Using Login Analytics. Depois da inicialização, você vai clicar no botão aqui, Take Me to Log Explorer, aqui embaixo. Aí, por padrão, ele já vai criar algumas políticas e um grupo de log default, e pronto. Aí, na sequência, a gente vai seguir para cá. Aí eu vou clicar aqui, por exemplo, em Administration. Vou escolher a parte aqui de Log Groups. Criar o primeiro grupo de log. Então, a gente clicaria aqui em Create Log Group. Vou dar um nome para ele, tá? Então, eu já coloquei um aqui, que vocês vão ver por trás da tela, Logs, Laboratório. Aí você coloca o nome que você quiser. E dá um Create aqui embaixo. E aí, na sequência, o grupo já está criado aqui. Aí, o próximo passo, a gente vai precisar criar o Service Connector para poder replicar os logs do login para o Login Analytics, tá? Então, novamente, vamos aqui no menu de hambúrguer. Aí, a gente vai clicar aqui em Observability Manager e vai clicar aqui em Service Connectors. Aí, a gente clicaria aqui em Create Service Connector. Em Connector Name, a gente vai colocar o nome aqui de acordo com o que está no lado. Em Configure Source, a gente vai escolher a opção aqui de Login. Aqui em Target, a gente vai escolher a opção de Login Analytics, porque é de lá que a gente quer trazer os dados. Aqui em Configure Source, a gente sempre vai configurar o compartment que a gente está criando para isso. Na sequência, vai escolher o grupo que vocês criaram, no caso que eu criei foi esse, e vai escolher os logs que a gente quer trazer, que são esses daqui. E aí você vai dar um Create. Aliás, antes disso, tem que fazer a parte com Configure Target, tá? Então, eu vou escolher o compartment, o log group que eu criei anteriormente. Aí, quando é a primeira vez que vocês vão fazer isso, tem uma questão que ele vai precisar criar as próprias policies. Então, vai aparecer esse botão aqui para vocês, ó. Create Default Policy, blá, blá, blá. Aí, você vai clicar em Create e depois em Create novamente aqui embaixo. Como eu já criei, não, a gente não vai precisar fazer isso. Só um momento, por favor. Próximo passo, agora a gente vai configurar todas as queries customizadas e criar um dashboard. É uma coisa bem simples, que é para começar a mexer na ferramenta, aprender um pouco mais novamente. Então, vamos lá. A gente vai clicar aqui no menu de hambúrguer, aí a gente vai clicar em Observability Manager, aí vai clicar aqui em Log Explorer. E aí,
Lá no material que vocês têm acesso, já tem uma query para trazer as informações de IP da VCN que a gente quer. Então, a gente vai copiar essa query para cá e vai dar um run para ele começar a buscar os dados, tá? Eu vou trocar só aqui o período para o período de hoje, para ele trazer mais dados para mim, tá? Então, perfeito, ele já começou a me trazer alguns dados aqui de entrada de IP. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa query aqui. Então, eu vou dar um run. Opa, perdão. Eu vou dar um actions. E aí, na hora de salvar, tem essas duas opções, save ou save as. Eu recomendo que vocês usem essa opção, porque já dá para configurar nome, é mais fácil de fazer. Então, vou escolher o compartment, que eu quero que traga os dados, tá? Então, vou colocar, por exemplo, aqui, são todos os IPs de entradas que a query me trouxe. Então, vou colocar aqui... Oh, perdão. Vou colocar aqui o nome, IPs de entradas, e daria um save aqui para ele me trazer os dados, mas eu já tenho ele aqui, tá? E na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai criar outra query customizada para a gente saber o volume do tráfego de saída da VCN. Então, novamente, a gente vai vir aqui, vai colocar outra query, vai dar um run. Ele já está me trazendo dados, então vou vir aqui em Action, Save As. Aí aqui eu vou escolher, vou editar tráfego de saída. Daria um save aqui. Vou dar um save aqui para vocês verem como é. E aí, perfeito. E agora a gente vai criar um dashboard. Então, como que a gente faz para criar um dashboard? A gente vem aqui, seleciona em Login Analytics Dashboard e vem em Create Dashboard. Então, eu vou trazer, por exemplo, primeira coisa que eu posso fazer, eu posso colocar aqui teste de monitoramento. Vou dar um nome para o meu dashboard, tá? E agora eu vou escolher aquilo que a gente criou, os filtros que a gente criou. Então, para isso, eu vou vir aqui em Whiteguts e vou buscar o que eu já tinha criado. Então, eu já tenho um IP de entrada aqui. Aí ele vai me pedir para configurar. Você vai clicar aqui em Adicione New Log Group Compartment, vai dar um Save Changes. É só dar adicione uma nova entrada, Save Changes. Esperar um pouquinho, ó, ele já começou a trazer informações. E aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e trazer o tráfego de saída. Então, vou escolher. Aí, a gente vai linkar com esse filtro que já existe. Então, eu vou dar um Save Changes. Na sequência, eu vou linkar também com a entidade, com o filtro que já existe. Save Changes novamente. Prontinho. Eu tenho agora um dashboard monitorando todos os meus IPs de entrada e todo o meu tráfego de saída. Então, aqui vocês podem vir aqui no pincel, colocar o nome que vocês quiserem, né? Já fiz isso logo no começo, mas fica a critério de vocês. Quis trocar o nome, troca o nome aqui. E aí, na sequência, dá um Save Changes aqui. Pronto. Com isso, você conseguiu completar um pipeline completo de login com Login Analytics em OCI. Basicamente é isso, pessoal.